E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a esse canal. Vocês já devem me conhecer, eu sou o Hugo. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial que vai estar compartilhando uma palavra aqui com a gente, né? A gente vai estar conversando sobre alguns assuntos que eu coloquei lá no Instagram, que a gente ia compartilhar. A gente separou aqui alguns tópicos bem interessantes para a gente estar conversando. A gente espera que vocês entendam. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários. Caso não, também não tem problema. Mas compartilhe esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas aí, para entender esses assuntos que é muito importante que a gente vai citar aqui hoje, algo extremamente legal mesmo. Falou pessoal, meu nome é Luan e a gente já é amigo uns 7, vai fazer 8 anos esse ano e é lá desde 2016, finalzinho de 2016. A gente faz parte da mesma igreja, da Paz Church, e eu atuo no Ministério de Dança. E curso psicologia também. Então aqui hoje eu e o Luan, a gente tá envolvido nas missões, a gente tem ministérios na igreja e a gente está aí na faculdade também. Eu estou cursando administração, ele cursa psicologia. E a gente achou interessante trazer esses assuntos que envolvem a vida, não só nossa, mas de muitos jovens, né? Que trabalham, que estudam, que estão envolvidos nas missões e como ter um direcionamento melhor para isso. A gente separou algumas coisas aqui e a gente vai estar começando a nossa conversa. Primeira perguntinha é como organizar o tempo e a semana? Quer começar? Não sei. Então, é muito interessante quando a gente fala de tempo, porque é algo que parece que cada ano vai diminuindo mais e fica mais apertado. E como administrar esse tempo entre faculdade, trabalho, principalmente Jesus, a gente atuando dentro da igreja, servindo, né? Então, eu, particularmente, a minha rotina durante a semana eu acordo, obviamente. Eu levanto, leio algum versículo, oro antes de começar o dia e aí eu vou pra casa para limpar rapidinho antes de eu sair que eu vou treinar. Cara de cara. Eu limpo a casa antes de treinar e aí eu vou pro treino, volto e aí desse almoço e chega a parte da tarde. A parte da tarde eu normalmente eu reservo um tempo para ler, pro tempo pro TSD, né? E aí eu também reservo um tempo para estudar para a faculdade. E lá pelas 4 horas normalmente tem ensaio do ministério que eu participo, né? E aí Isso vou- ajuda. eu vou para esse ensaio, eu vou para esse ensaio, volto, me arrumo e vou para a faculdade. Aí da faculdade eu volto e bora dormir e recomeçar o dia. Isso de segunda a sexta. E Final de semana. no final de semana, sábado e domingo, eu normalmente tiro para servir mais a igreja. Normalmente sábado é o Difflin, ou a célula, então eu fico mais centrado nisso. E domingo é o culto de celebração, quando a gente ministra. Hoje, por exemplo, eu vou ministrar no culto de celebração, dança, então eu me reservo para isso também. Aí, semana passada, teve prova na faculdade, e aí eu tava muito agoniado, porque eu tinha que estudar para a prova e eu não negocio meus finais de semana. Mas eu tive que dar uma negociada e estudar para essas provas. Foi complicado, mas é normalmente assim que eu faço. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Então, se a gente diz, não tem tempo para isso, é só uma organizadinha que a gente consegue encaixar ali no tempozinho. Interessante que a Bíblia fala, muita gente usa só essa parte do versículo, né? Tem tempo para tudo. Mas ele não é em específico só isso, ele vai falar que tem tempo para todo o propósito Exatamente. debaixo do céu. Então, ele fala debaixo da terra, debaixo do céu. Então, todo o propósito debaixo do céu. Então, a gente fala que não tem tempo, mas a gente tem. A gente A tem. gente só precisa realmente É questão de organizar prioridades também, né? melhor. Se aquilo não é tão importante para você, você vai descartar um pouco. Deixar mais para mais procrastinar nesse sentido. Exatamente. Bom, eu trabalho e estudo, então a minha semana já é um pouco diferente da semana do Luan. Geralmente eu acordo ali por volta das 6h30 para 7 horas. Ou quando eu entro no trabalho às 7h30, eu tenho que acordar um pouco antes. 3 vezes na semana eu entro às 7h30, o restante dos dias eu entro às 8h. Então eu negocio ali o horário para acordar. Logo que eu acordo, às vezes, quando eu consigo acordar um pouquinho mais cedo, eu tento orar cedo logo.
Mas quando eu não consigo orar nesse tempo mais cedo, eu já oro no meio-dia, no intervalo de almoço. Eu almoço, ou eu oro antes de almoçar ou depois de almoçar. Alimentar carne e espírito. Boa. Aí eu faço assim nesse sentido para tirar tempo de orar e ler a Bíblia. E durante a semana, né, eu faço isso, eu acordo cedo, oro, vou pro trabalho, volto, trabalho de manhã e de tarde. E eu saio por volta aí das 5 horas, 5 e meia no trabalho, e aí já vou direto às vezes para a faculdade, que a faculdade já começa 6 horas. 6 horas já tenho que estar na aula, a aula já está começando ali por volta das 6h15, no máximo 6h30 já está começando. E nos finais de semana, isso é a rotina do dia a dia, né? Nos 5 dias da Nos semana. 5 dias da semana, trabalho, faculdade, eu volto lá para casa por volta das 9h30 para 10 horas, eu tô voltando já, eu chego em casa já bem, bem acabado. Só já Se você pra- me perguntar, às vezes eu quero assistir alguma coisa, assistir alguma série, a gente assiste alguma coisa, né? A gente faz a gente alguma assiste. coisa. Aí, quando eu não tô tão cansado assim, quando não é uma semana muito cansativa, eu paro ali no final do meu dia, eu vou assistir alguma coisa, assistir um filme, uma série, mas não é todo dia. E nos meus finais de semana é basicamente um minuto Luan também tira ali para servir. Eu trabalho de segunda a sexta, então no sábado e no domingo eu tô livre. E nesse estar livre, a gente vai para as missões quando tem no sábado e no domingo, tem DIF, tem célula, tem um monte de coisa acontecendo e um monte de coisa que a gente está muito envolvido na igreja local. Né? Nossa igreja é uma igreja que tem ênfase na igreja local, em servir em uma igreja local. E é basicamente isso no meio final de semana. Aí você pode perguntar, que hora tu tira para te estudar? Tu tira 1 hora, 2 horas tu tira para te estudar? Então, eu, em específico, não paro para tirar ali, vou tirar esse tempo aqui só para me estudar. Porque o dia ele acaba sendo muito corrido mesmo. O que eu faço? Durante o meu dia, no período que eu estou na faculdade, eu tento estudar tudo que eu tenho que estudar enquanto eu estou na faculdade. Então, por exemplo, se eu vou ter prova amanhã, hoje, se minha aula terminar mais cedo hoje, eu vou sair da faculdade só das 9h30 para 10 horas, porque eu vou tirar essa 1 hora e meia para ficar na faculdade estudando. Aí, às vezes, na faculdade tem um intervalo para janta. Tem ali de meia a 45 minutos para a gente jantar. Ali em torno de 7h30 para 8h30. Então, aí, às vezes, o que eu faço nesse intervalo? Bom, eu não tenho tanta necessidade de jantar na universidade, porque quando eu chegar em casa, tem janta para comer. Então, às vezes, eu prefiro comer com a minha família em casa. E aí, o que eu faço? Eu aproveito esse intervalo para estudar. Aí, às vezes, eu fico na sala de aula mesmo, todo mundo sai, fico na sala de aula estudando. Aí, às vezes, eu desço, vou lá no refeitório, sempre com o pessoal para conversar. Né? Mas, para estudar, eu faço basicamente assim. Essa questão de aproveitar a oportunidade, né? É. Eu lembro que no ensino médio ainda, o professor deu exemplo dos vestibulandos, né? E aí eles tinham que fazer questões para poder conseguir passar no vestibular. E só treinando que passava. E aí ele deu a dica de, dê um tempo livre ali, pega ali a lista de exercícios e vai treinando. Eu particularmente não consigo fazer isso que o Hugo faz. Eu tenho que tirar um tempinho para fazer os resumos para mim, porque senão não flui os assuntos para mim. Aí vai da pessoa, né? De como fica melhor para elas. Por exemplo, eu consigo fazer assim e aprender. Eu não consigo parar meia hora ali e ficar só naquilo fazendo. Para mim não vai. Mas pro Luan já vai. Pra ele dá certo. Pra mim não assim, dá. Pra mim. Aí no caso do como eu faço já não dá. Já não dá pra ele. Não vai rolar, não vai aprender. Então assim, vai de pessoa para pessoa, mas você tem que ter ali um jogo de cintura para saber negociar ali o seu tempo, as suas prioridades, então que você quer aprender, tá precisando muito aprender. Então. Aí eu já tiro o tempo para ajudar assim, quando eu tenho uma disciplina que eu dou muita dificuldade. Por exemplo, primeiro e segundo período da faculdade, eu tive muita dificuldade com as disciplinas que envolviam economia, finanças. Então, ali no meu final de semana, eu tirava um momento ali só para estudar sobre aquilo. E algo que me ajuda muito, vou compartilhar com vocês, algo que me ajuda muito a aprender. Eu comprei um fone de ouvido sem fio, até compartilhei com o Luan uma vez. Eu comprei um fone de ouvido para mim escutar música durante o trabalho, só que eu pensei maior ainda.
eu vou escutar ministrações para aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra. Então, durante que eu estou trabalhando, eu estou escutando ministrações. E teve um dia que eu tinha um seminário. Eu tive uma semana que 3 dias seguidos eu ia ter seminário. 3 ou 4 dias seguidos eu ia ter seminário. Então, eu não tinha como estudar específico para cada seminário. O que eu fazia? No dia, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vou apresentar um seminário sobre falência e recuperação judicial. Foi um dos temas de seminário que eu apresentei. O que eu fiz? Quando eu estava no trabalho, peguei o fone, coloquei, fui lá no Spotify, pesquisei podcast sobre falência e recuperação judicial. E, cara, eu passei a tarde toda, a manhã toda e a tarde toda escutando sobre aquilo. E isso é um fato. Quando a gente escuta muito sobre algo, fica na mente. Alguma coisa tem que Alguma ficar, coisa né? tem que ficar. Aí quando eu fui apresentar, aparecia aquela palavra lá específica como se fosse um gatilho. Aparecia aquilo, a palavra eu lia e automaticamente já vinha alguma coisa pra me falar, então eu conseguia me desenrolar ali, né, nesse sentido para conseguir desenvolver. É muito interessante porque essa questão de que ele falou envolve muita memória, né? E é um processo básico nosso, processo básico mental nosso. E eu basicamente, minha memória é muito ruim. Eu ainda vou buscar melhorar, porque muitas vezes eu esquecia que eu fui de moto pra faculdade e eu tava voltando andando. Mas eu tipo, vou correndo pra buscar moto. Mas enfim, essa questão de memória é muito bom porque quem tem, né? Quem consegue praticar bem, quem tem bem desenvolvido, um gatilhozinho, uma palavra, dá esse gatilho para coisas que você estudou, que você viu, que você ouviu. Então, é muito interessante olhar para essa questão de memória, de como você vai conseguir gravar aquele conteúdo, não exatamente decorar, mas aprender mesmo, né? De uma forma. Eu também uso palavras-chave nos resumos, que é justamente para trazer esse gatilho, para saber desenvolver também, mas sou uma questão discursiva, pessoalmente. Eu tenho uma memória melhor assim, mais para números. Eu consigo decorar muito números, sequências de números. Sou da administração, né? Então, alguma coisa de número eu tinha que saber. Então, eu sei muito dos números decorados. CPF, CNH, documento dos meus pais, tudinho, número de celular, CEP da casa, número da casa, tudinho fica bem fixo. Eu já tenho muita dificuldade agora para lembrar, tipo, de assuntos assim que eu estudei. Então, eu utilizo esses áudios, tudo para tentar fixar na memória, porque se eu estudar hoje e amanhã eu não ler nada e não ver nada sobre aquele assunto, quando chegar à noite eu tiver que apresentar ou falar sobre alguma coisa daquilo, não tem mais nada na cabeça. Não tem mais nada, então tem que ser assim, praticado, né, e lembrado todos os dias para que a gente aprenda de verdade. Agora, número para mim não é comigo, não rola. Eu não memorizo muitos números, eu sei os meus mesmo, número de celular, só sei o meu de papai e da minha mãe, não sei. Então, eu sou mais, para memorizar, eu sou melhor em coreografia de dança. Pode colocar a coreografia, eu peguei agora, amanhã eu já sei, tô de boa. Isso eu consigo memorizar rápido, mas agora não vai não, o número não rola. Próximo.